O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o nome dele. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante do mistério da encarnação do Filho de Deus, que se torna também Filho de Maria Santíssima, nós devemos ter, sim, uma atitude de êxtase, de maravilhamento e até mesmo de perplexidade. Puxa, Deus se tornou gente. Isso causa em nós uma espécie de um espanto e provoca em nós a contemplação. Tomara, quem dera, que a aproximação do Natal nos tornasse mais contemplativos. Para isso nós temos que fazer um grande exercício. Do contrário, outros afazeres pesam mais. E parece que é o que mais domina aí a galera. Compras, muitas dívidas, compras de presentes, compras de comidas, arrumação da casa, as confraternizações infinitas, tantas coisas que até podem nos desviar da contemplação, porque a gente está preocupado como é que vai fazer. Por isso, uma atenção redobrada para que nós não nos deixamos tentar, cair em tentação, para que o Natal se reduza apenas a isso. Temos, portanto, que conservar este espírito contemplativo. Mas não só. A liturgia hoje convida-nos a entender que diante deste mistério que nós celebramos e contemplamos, corresponde também uma ação. Eu diria uma reação. Ao menos é o que nos sugere a liturgia da palavra hoje. Do profeta Malaquias, assim fala o Senhor: eu envio o meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim. Portanto, uma missão é encontrada por Deus para aquele que há de preparar o caminho.
do próprio Senhor. Vamos ouvir também como o profeta Isaías, pois nestes dias lemos as grandes profecias da Escritura Antiga. Profeta Isaías: eu envio o meu mensageiro. E refere-se daquilo que nós ouvimos no Santo Evangelho à figura muito emblemática de João Batista. Como ele então nasce de uma maneira maravilhosa, mas com uma missão. E todos perguntam: o que virá a ser este menino? E nós já sabemos que ele é aquele que anuncia, pois, a chegada do Senhor. A sua missão é de preparar os corações no espírito de Elias, para que então todos estejam com o coração disponível e aberto para acolher o Senhor. De modo que então, meus irmãos e irmãs, diante da contemplação do mistério, a missão que incumbe a nós todos, a cada um, de sermos anunciadores deste mistério ao mundo. Olhem só, a missão do anjo, anjo quer dizer anunciador, enviado, aquele que é mandado em nome de, anjo quer dizer isso, mensageiro. João Batista aqui é apresentado o mensageiro de Deus, o enviado de Deus, o profeta de Deus, para preparar os corações. Se nós analisamos hoje o sentido da nossa igreja, nesta nova mentalidade que o nosso Papa Francisco está buscando reacender, nós vamos admirá-lo também, como sendo assim, alguém enviado para trazer de volta o sentido genuíno da igreja, no seu espírito de serviço. A igreja serva, a igreja mãe. Vamos admirar o trabalho hercúleo deste Papa, que busca simplificar as estruturas da igreja, que está botando azeite naquelas dobradiças, naquelas juntas, naqueles parafusos, naquelas situações que precisavam de fato ser azeitadas. E como nos nossos tempos ele tem se tornado um mensageiro, um profeta, um enviado, facilitar, pois, a reestruturação da nossa igreja, num espírito de maior simplicidade, de maior serviço, de maior autenticidade. Mas, meus irmãos e irmãs, nós não podemos parar só nisso. Tá bom, João Batista foi um grande profeta, o Papa Francisco também, mas nós temos que perguntar qual é o papel de cada um de nós. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós também, no nosso mundo menor, no nosso mundo pequeno, temos também que realizar esta mesma obra, pois o Espírito Santo é o mesmo e todos nós somos ungidos, diz o apóstolo São Paulo, no mesmo Espírito. Cada um de nós é também chamado a ser mensageiro, é chamado a ser profeta. Claro, meus irmãos e irmãs, quem salva é Deus. Só Jesus salva, todos nós sabemos disso, porque a Bíblia Sagrada fala disso. Mas como nós podemos ajudar? Como a gente pode facilitar? Como a gente pode fazer com que as pessoas possam com maior facilidade chegar, aproximar-se? Eu fico pensando naquela atitude de Nossa Senhora. Vamos ler nesses dias as páginas do Evangelho, sobretudo do Evangelho da infância de São
Lucas e de São Mateus, como é que quando chegaram lá os pastores, os camponeses, quando é que chegaram lá os reis magos, Nossa Senhora estava mostrando o menino, ele já estava meio durinho, até quem sabe já ficava sentadinho. Ela que mostrava. A atitude de Maria é a de facilitar o nosso encontro com Jesus. É uma facilitadora, é ela quem nos mostra. A tradição cristã cunhou esse ditado verdadeiro: ad Iesum per Mariam, quer dizer, nós chegamos a Jesus através de Maria. Ela nos leva seguramente ao seu Filho Jesus. Portanto, é ela quem media, é ela quem facilita. Ela não escondeu o menino, mas o colocou lá para que todos vissem. E os evangelistas dizem isso. Quando chegaram, encontraram o menino e sua mãe, mostrando o menino. Está aqui, disse ela para os reis magos. Aquele que o coração da humanidade procurava está aqui. Fico pensando também no trabalho bonito que os pais, os catequistas, os educadores, os avós podem ter quando conseguem transmitir o princípio da fé, os rudimentos da fé para as crianças. É um trabalho divino, é um trabalho incomparável. Aliás, nós vamos sempre mais descobrindo isso também na nossa igreja. O Papa Francisco disse para os catequistas de Roma: de museus nós já temos muitos, disse ele. Nós não queremos uma fé de museus. Aqui em Roma já tem centenas, ele disse. Nós queremos uma catequese que apresente Jesus vivo, a fé viva para as pessoas, maiormente para as crianças. O grande desafio da nossa igreja é a catequese das crianças. Porque é ali que se forma o homem e a mulher de fé. Nós vamos por toda a vida carregar conosco aquilo que aprendemos nas catequeses iniciais da nossa vida. Se elas foram firmes, se elas foram boas, nós aprendemos aquilo e levamos conosco. Se foram mal feitas, nós não vamos nos lembrar de nada, portanto não ter nada. Eu certa vez conversava com um colega de um curso que eu fazia, não era curso para padre, era um curso de línguas. E lá tinha um jovem, me lembro bem o nome dele, Miguel, se chamava Miguel. Ele disse que ele era um ateu, Tá bom, não impede de a gente se cumprimentar, tratar assim formalmente, alô, como vai, tudo bem? E certa vez, na parada do ônibus em São Paulo, eu estudava italiano lá no Colégio Dante Alighieri, ali perto da Avenida Paulista, perto do MASP, do Museu de São Paulo, perto do Trianon, aquele parque botânico que tem ali. Enquanto esperávamos o ônibus, ele disse assim: sabe, José, eu me lembro que na catequese, olha só, certa vez, a tia mostrou lá um cartaz que ela fez. De um lado tinham assim, muitas árvores, tinham riachos, tinham frutos, tinham flores, tinham passarinhos. E do outro lado era tudo seco, eram as coisas só da cor marrom e preta, era tudo seco, tudo queimado, tudo sabrecado, não tinha nada. E no começo da folha, do cartaz, tinha um caminho que levava para o lado do Jardim Florido e o outro que levava para essa região toda sabrecada. E ele me dizia que ele lembrava ainda hoje desse cartaz
e da tia catequista que disse: crianças, olhem aqui, esse caminho aqui leva para a vida, leva para Deus. Esse outro caminho aqui leva para a morte. Pensem, meus queridos, mais do que isso, ficar imprimido na alma da criança e agora daquele jovem. Hoje ele deve ser um pai de família, eu nunca mais tive contato com ele. Deve ser um pai de família. Quantas vezes, quem sabe, já não serviu para ele no discernimento da vida, das situações, e maiormente vai servir na hora da morte, porque na hora da morte todos devem fazer a sua escolha definitiva. É rápido como o espocar do flash da máquina fotográfica, e você tem que dizer assim, em segundos, se é sim ou se é não a Deus. E com certeza será a imagem da tia catequista que já morreu, que vai salvar a alma daquela criança, àquela altura já, quem sabe, um homem idoso. Olhem só, quem salva é Cristo, mas nós podemos facilitar em muito a salvação daqueles que dependem de nós. É isso o que hoje então a palavra nos fala. Assim fala o Senhor Deus: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Meus irmãos e irmãs, vamos fazer um instante de silêncio para que o sentido profundo da palavra de Deus penetre em nossa alma de uma maneira definitiva e verdadeira.